Esta é a série Desvendando as Profecias e nós estamos dando continuidade ao tema Apocalipse 17, o julgamento da meretriz. Nós paramos na última lição, no último vídeo, falando sobre os montes e na realidade nós não entramos muito no assunto. E nós estamos agora então estudando o verso 9, não é, de maneira específica, mas eu quero antes de entrar no capítulo 17, continuar com o tema do que são os montes. Bem, nós vimos no capítulo 2 de Daniel que montes representam algo muito mais significativo do que nós possamos pensar. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2 e eu quero que você acompanhe comigo capítulo 2, verso 35, para respondermos o que são montes. Olha o que diz o texto. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, falando da estátua de Nabucodonosor, que nós já estudamos nos vídeos anteriores, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Bem, nós vimos que a estátua, ela representava os reinos do mundo. E diz a profecia que esta pedra que representava o reino de Deus, ela se transformou num grande monte. A pedra também representava reino. Portanto, o que representa montes em profecia? Se a pedra, ela se tornou num grande monte, portanto, pedra é reino de Deus. Pedra, de acordo com o texto aqui, é um monte. Portanto, monte significa reino. O que isso tem a ver? Tudo a ver Apocalipse 17. Lembra do texto? Lembra do último vídeo que nós estávamos vendo? Então, o que disse o Apocalipse 17, não é? O verso 9. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. Portanto, 7 cabeças tem a ver com 7 montes. Montes representam, então, reinos e não papas. Tá claro? A Bíblia responde, queridos. Nós temos que cuidar para não tirar a Bíblia do seu contexto. Uma das formas que nós podemos, de maneira muito clara, entender a Bíblia é analisar um texto aqui, um texto ali. Isaías nos aconselha a fazer isso, ok? Vamos ao verso 10. Olha o que diz o verso 10. Dos quais caíram 5. Um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. Portanto, se nós temos aqui, não é? De acordo com o verso 9, não é? A besta, e as suas 7 cabeças são 7 reis, ou reinos, não é? Dos quais caíram 5, o que significa isso? E um existe. Uma coisa antes de nós entrarmos, nós temos que entender quando que João foi levado na profecia, ou para que tempo João foi levado. Se você ver o verso 1, voltando rapidamente, diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. João foi levado para o tempo do julgamento, e nós já vimos que o tempo do julgamento nos vídeos anteriores tem a ver com o período que vai depois, não é? De acordo com o capítulo 6 de Apocalipse do 5º selo, porque é nesse momento em que há o pedido daqueles que simbolicamente foram mortos, simbolicamente não, eles foram mortos, mas simbolicamente há o pedido para que haja uma atitude divina. E aí na sequência há a resposta no verso 1. Ah, vocês querem que se faça alguma coisa com a meretriz? Porque ela matou muitos santos, vocês estão clamando? Então aí vem a resposta do julgamento. E isso só poderia acontecer depois, de acordo com o capítulo 6, verso 9 em diante, de 1755, que foi quando termina o 5º selo. E nós já vimos, Daniel 8,14, que há um julgamento que começou em 22 de outubro de 1844, cumprindo a profecia dos 2.300 anos. Então, grave, João foi levado para o tempo desse julgamento, portanto tem que ser depois de 1844. E se ele está vendo nesse tempo, depois do julgamento de 1844, o que nós precisamos entender? Que a visão que ele está tendo aqui tem a ver com esse tempo. E eu preciso estar nesse tempo para ver quais dos 5 reis que já caíram, qual, de acordo com o verso 10, existe, e qual que o outro que ainda não chegou e quando chegar tem de durar pouco. Então, o tempo que ele foi levado é a partir de 1844, na visão, porque é o tempo que começa o julgamento da meretriz, juntamente com aqueles que foram então escritos no livro da vida do Cordeiro, conforme nós já lemos o texto de Pedro. Então, veja só, diz o texto, voltando aqui, verso 10, e a besta que era e não é, perdão, esse é o 11, verso 10, dos quais caíram 5, um existe, 5, vamos contar. Lá no tempo da profecia, do julgamento da meretriz, quando João foi levado,
Quais que já tinham caído? Babilônia já tinha caído, de acordo com Daniel 2 e Daniel 7, nós já estudamos. Medo-Pérsia já tinha caído, Grécia já tinha caído, Roma já tinha caído e Roma papal já tinha caído. Portanto, João é levado para o tempo do julgamento e ele olha para trás. Esses 5 já tinham caído. É o que fecha aqui de acordo com o verso 10, dos quais caíram 5. Ele está no tempo do julgamento, a partir de 1844. Foi quando Deus levou através da visão. E aí continua. Um existe. Qual é o reino que existe? Veja, antes de continuarmos, olha essa citação do livro Atos dos Apóstolos 3:26, não é? No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Para entender Apocalipse, eu preciso entender Daniel. Então, por que eu estou partindo de Babilônia? Porque nós temos, não é, como muito claro no princípio de interpretação, no histórico profético, a ideia de que Daniel é o pano de fundo para Apocalipse. E nós temos confirmação nisso no livro Atos dos Apóstolos. Então, eu coloquei aqui a pergunta, não é? Não pode ser a Síria, porque João ele vem aqui como pano de fundo o livro de Daniel. E por isso que nós começamos em Babilônia. Então nós temos 5 reinos que já caíram, e isso tem que ficar muito claro, não é? E aí diz o texto, dos quais caíram 5, um existe. Por que você colocou Satanás ali, pastor? Olha que interessante. Nós vimos no grande conflito que uma nova manifestação do poder satânico iria então surgir a partir da Revolução Francesa, não é? Por que é Satanás aqui? Os 5 que caíram, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Um existe. É justamente aquele que está dominando agora no momento. Mas da onde que o senhor tirou que é Satanás, pastor? O texto nos responde, não é? Logo mais eu vou falar. O outro ainda não chegou e quando chegar tem de durar pouco. Olha só o que diz, por exemplo, o verso 11. Da onde que saiu o 6? Não é Satanás. A sexta cabeça é Satanás. Como que você chegou a essa conclusão? Olha o que diz aqui. E a besta que era e não é também ele o 8º rei. Se ele pode ser a besta e pode ser uma das cabeças, porque diz que é o 8º rei, porque agora aparece uma 8ª cabeça que nós não tínhamos ainda, significa que pode ser a sexta. Porque se pode ser a 8ª, o texto nos dá margem para entender que pode ser uma outra cabeça também. Veja, verso 11, a besta que era quando usava os poderes do mundo, não é, durante o milênio. O 8º rei caminha para a destruição, quando mobilizar os ímpios para invadir a cidade santa. A palavra esti, que está aqui no verso 11, procede do 7 e caminha para a destruição, ela vem do grego, que significa ser e estar. E eu coloquei aqui na tela. Procede terceira pessoa do singular, presente no indicativo do verbo ser ou estar. Então, ela é ou está. Então, o texto diz, a besta que era e não é, também é ela, o 8º rei, e é e está no 7. Se ela é e está no 7, significa que ela pode ser o 6º ou o 8º, porque o texto diz que é o 8º. Então, Satanás é hoje que dirige de maneira clara o reino mundial, ou os reinos mundiais. E por isso que eu identifiquei aqui como sendo a sexta cabeça. Então, quem é a besta? Novamente, não é? Ateísmo, poder político, mas de fato é o próprio Satanás. Não é? Voltando aí. Então, aqui nós temos os 8 reinos. E volto a dizer, essa é a interpretação mais coerente que eu já vi até então sobre Apocalipse 17. Não é? Pode ser que haja mais detalhes, mas eu nunca vi algo mais coerente do que isso. Levando em consideração de que nós temos que respeitar a interpretação do texto bíblico. A Bíblia, ela se interpreta por ela mesma. E nós precisamos então compreender isso. E olha o que diz aqui a tela. Então nós temos os 5 reinos que caíram, não é? E aí nós temos Satanás no 6º reino, os Estados Unidos da América. Por que os Estados Unidos da América? Porque nós vimos no capítulo 13, nos versos 11 em diante, que ele representa a besta que emerge da terra. E que é ele que vai dar força para a besta que emerge do mar, que é uma outra forma de ver a profecia, o capítulo 13, ok? E ele vai então agora trazer poder político para a besta que emerge do mar, que é Roma papal, que está recuperando de acordo com a ferida, porque ela foi ferida, não é? Lá nós vimos no aprisionamento do Papa Pio VI, a mando do general Berthier, não é? A mando de Napoleão, e agora então volta a dominar através desse poder político. Então os Estados Unidos aqui é visto com outro ângulo, como sendo agora então, não é? A 7ª cabeça. E aí, então, por que o texto afirma que a besta que era e não é também é o 8º rei?
Porque depois do milênio, ele volta a exercer a sua influência. De acordo com o capítulo 20, nós já lemos isso no vídeo anterior, versos 7 e 8. Seduz as nações para invadir a cidade santa. E aí fecha a profecia do capítulo 17. E aí nós temos o desfecho final, não é? Satanás sendo destruído e aí então Deus implantando o reino. O que seriam os 10 reis do verso 12? Olha só o que diz aí o verso 12. E diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Queridos, a resposta é: não sei. Como assim, pastor? Eu estou vendo o vídeo até agora, você está dando várias respostas. Eu estou colocando aqui coisas baseadas em vários estudos feitos por grandes teólogos. E a gente foi juntando, né, e foi então chegando a essas conclusões mais coerentes. Mas não tem como afirmar. Eu não sei o que são os 10 reis, eu não sei o que são isso, mas eles estão relacionados de acordo com o texto, com poderes políticos. Poderá ser o G10 da época? Não sei. Eu sei que nós temos aqui uma identificação, não são, na realidade, não é também papas, não são, não é líderes, pelo menos religiosos, mas são líderes políticos ou países, não sei também, não é? A numerologia hebraica, o 10 significa mínimo, uma das ideias, existem outras. Reinos, poderes na época. O que é 1 hora? Se nós pegarmos o princípio de ano, vamos chegar a mais ou menos aí 15 dias, não é? Mas eu não posso afirmar que é isso. Eu também não posso dizer. Vamos esperar acontecer. Vamos esperar acontecer. Verso 13. Tem este um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possuem. Aqui está muito claro, conivência total, agem em comum acordo. E o verso 14, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Eu queria que você gravasse aqui de maneira muito clara. Esse é o texto talvez mais lindo do capítulo. Aqui afirma a vitória daqueles que estiverem ao lado do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. De que lado nós estaremos nessa luta, nesse conflito entre o bem e o mal? Aqui está a resposta daqueles que optarem pelo caminho certo, que é estar ao lado do Cordeiro. Pelejarão eles contra o Cordeiro, todos esses poderes, não é? Poder civil, poder religioso, poder político, não é? Mas, diz o texto aqui, o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com eles. Nós vimos apenas alguns detalhes da profecia, não conseguimos fechar aqui. Nós vimos coisas importantes para tirar, quem sabe, a dúvida em relação a algumas especulações que nós encontramos, né, em várias, não é, situações onde as pessoas começam a tirar do texto o seu contexto ou o texto do contexto e começam a tirar conclusões precipitadas. A proposta dessa série foi fazer com que você entendesse melhor as profecias, principalmente aquelas que hoje são mais discutidas no século XXI. O capítulo 17 é um dos mais, não é, estudados e talvez onde nós temos mais divergência. Eu estou te apresentando apenas mais uma proposta, que julgo ser a mais coerente. Espero que você possa aproveitar ao máximo. Nós poderíamos nos aprofundar mais, existem mais detalhes da profecia que não é possível em poucos minutos nesse vídeo, não é, tirar todos os detalhes. Mas a ideia aqui, ao apresentar para você a série Desvendando as Profecias, é fazer com que você estude mais a Bíblia, que você busque mais a palavra de Deus, que você se aprofunde mais, que você seja um conhecedor da Bíblia, mas não simplesmente por ser um conhecedor, mas que você se apaixone de tal maneira com a palavra de Deus e que você possa transmiti-la para as pessoas que ainda não a conhecem. Querido amigo, querida amiga, Deus tem um plano para a tua vida. E, de acordo com o verso 14, a conclusão do capítulo é de que a vitória, não é, de Cristo é certa, e aqueles que estiverem ao lado de Cristo também serão vitoriosos. Você está passando por uma luta, por uma dificuldade, você está angustiado, está passando por doença, problemas financeiros, problemas familiares. Eu quero que você grave uma coisa: Deus nunca desampara os seus filhos fiéis. Jesus disse em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Você quer ter felicidade? Você quer ter uma esperança maior? Busque na Bíblia, busque na palavra,
Busque em Cristo Jesus, busque no Deus Todo-Poderoso, através da atuação do Deus Espírito Santo, a saída, a resposta para as tuas inquietações. Nós encerramos essa primeira parte da série Desvendando as Profecias. Foram algumas lições apenas, algumas dicas apenas que nós deixamos para você. E eu espero que você possa conhecer um pouquinho mais esse Deus que revelou aos profetas essas verdades, para que nós não sejamos pegos desapercebidos. Que Deus te abençoe e que você possa fazer bom proveito desta série.